Boa noite, meu nome é Gustavo, eu sou aluno de Engenharia Aeroespacial da UNB e eu estou aqui hoje para apresentar um experimento de eletromagnetismo, experimento sobre máquinas elétricas. E bom, um resumo do que eu vou tratar aqui hoje, eu vou falar sobre geradores elétricos e sistemas de indutância mútua. Vou falar sobre o que são, vou introduzir um pouco da teoria deles, bem resumidamente. E eu vou fazer uma simulação no software Ansoft Maxwell, do ANSYS, de um gerador elétrico e também de um desses sistemas de indutância mútua. Então, bom, o que são geradores elétricos, para começar, né? De forma bem resumida. São basicamente dispositivos que podem converter diversos tipos de energia elétrica, isso depende do gerador, né, em questão. Diversos tipos de energia não elétrica, no caso, para energia elétrica. Que nem tem o gerador mecânico, né? Que ele vai transformar energia mecânica em energia elétrica. E é desse que a gente vai tratar hoje, inclusive. Aí tem o gerador químico, que ele também gera energia elétrica, só que através de reações químicas. Tem o gerador eólico e tem também o gerador nuclear, se eu não me engano. Então são vários tipos de geradores para vários tipos de energia. Mas todos eles têm a finalidade de no fim, produzir energia elétrica, né? Aqui tem um pouco esquematizado como que o gerador mecânico funciona, né? Que é o que a gente vai tratar hoje. Ele é formado por uma bobina, que é essa em amarela, né? Uma bobina, um ímã permanente ao redor dessa bobina. Essa bobina está conectada num comutador e esse comutador está ligado através de uma escova de carbono e uma corrente elétrica. Então, como é que funciona esse gerador elétrico? Basicamente, vai ter uma corrente elétrica, pode ser contínua ou alternada, tanto faz, mas vai ter uma corrente elétrica passando por essa bobina, né? Passando pela escova até a bobina. E ela vai dar voltas aqui, né? E assim, como a gente vai ter uma corrente elétrica atuando nessa bobina, ela vai também gerar um campo magnético. Sempre que a gente tem uma bobina com corrente elétrica passando, ela vai produzir campo magnético. Então ela vai ter meio que um campo magnético induzido, por assim dizer. Ela vai ter, por exemplo, aqui em cima dela um polo norte e embaixo um polo sul, por exemplo. Aí, bom, como a gente tem aqui um ímã permanente ao redor dela, não sei se vocês sabem como o ímã funciona, mas assim, o ímã ele tem o polo norte e o polo sul. E quando você pega dois ímãs em questão assim, tipo, separados, sempre o polo norte de um vai atrair o polo sul do outro, enquanto esse polo norte vai repelir o polo norte do outro ímã. Basicamente, polos iguais se repelem, vão se repelir, e polos diferentes vão se atrair. Então, esse ímã permanente tem polo norte e sul. Nossa bobina ela também ela vai estar eletrizada, né? Então ela vai ter um campo. Então ela também vai ter um campo magnético, né? Um norte e sul. Então a gente vai ter, digamos que dois ímãs. E bom, a parte de cima dela que está carregada, carregada não, que está com o polo norte, né? A parte de cima da bobina, ela vai ser atraída por esse polo sul azul aqui, enquanto a parte de baixo, que vai ser o polo sul, ela vai ser atraída pelo polo norte do ímã permanente. Então, isso vai provocar meio que um giro nessa bobina, de forma que o lado norte, que é o de cima, ele vai tentar ficar o mais próximo possível do sul, enquanto o lado sul da bobina vai tentar ficar o mais próximo possível do norte do ímã. Então, isso vai causar um giro nela, né? Até que ela atinja uma geometria
paralela, assim. Paralela não, perpendicular com a horizontal, né? Ela tava assim, ela vai girar até ficar assim. Aí quando isso acontecer, esse comutador que tá aqui, né? Qual que é a função dele? O comutador ele vai inverter aquela corrente que estava passando na bobina. Então assim que ela ficar na posição ideal, né? Esse comutador vai ativar e ele vai inverter a corrente que está passando na bobina. Então o que vai acontecer quando ele inverter a corrente? O polo sul e o polo norte da bobina vão se inverter, vão trocar de lugar. O que vai fazer de novo ela buscar o equilíbrio, né? Do magnetismo. Então ela vai girar pro outro lado agora, até atingir o equilíbrio de novo. Aí o comutador vai outra vez inverter a corrente e ela vai ficar nesse loop. Indo e voltando, girando, né? E esse giro, esse loop, né, de giro é basicamente uma forma de energia mecânica, né? Então é bem assim, nesse sentido que vai produzir energia elétrica, através dessa energia mecânica que a bobina vai fazer durante esse movimento de giro, de rotação. Então, essa é a teoria do gerador elétrico de energia mecânica. E agora, indutância mútua. O que é indutância mútua? É um fenômeno que ele ocorre quando um campo magnético é associado a uma bobina em um segundo circuito corta o fio ou a bobina de um segundo circuito. Basicamente, o que vai estar rolando? A gente vai ter duas bobinas e a gente vai, que nem tá na imagem, né? Tem uma aqui e a outra aqui. Tem duas bobinas. A gente vai passar corrente por essa bobina aqui. Então ela, que nem a gente já viu, ela vai gerar um campo magnético, né? Como ela vai ter corrente passando, ela vai gerar um campo. Só que para esse fenômeno a gente tem que ter um campo variável. Um campo não. Uma corrente elétrica variável passando por essa bombina. Não vai poder ser tipo uma corrente elétrica constante. De, sei lá, 3 amperes. Não, ela tem que ficar variando. Então ela tem que ficar sempre ou subindo ou descendo a corrente. Tem que estar sempre em mudança. Então a gente vai aplicar uma corrente variável nessa bobina da direita aqui, por exemplo. E esse campo que ela vai gerar vai entrar em contato com a outra bobina e vai induzir uma corrente naquela bobina também. Então veja só, a gente vai passar uma corrente por essa bobina aqui e através de eletromagnetismo ela vai induzir uma corrente nessa outra bobina. Então a gente vai eletrizar uma e por consequência a gente vai acabar eletrizando duas ao invés de uma. É um pague um leve dois. Então esse é o fenômeno da indutância mútua. E agora a gente vai passar para simulações, né? A gente vai começar com a simulação do gerador elétrico. Então eu vou passar aqui rapidão pro software, Unsoft Maxwell. Bom, estamos aqui no Unsoft Maxwell, o software que a gente vai usar. Vamos começar um design 2D. Começar fazendo um retângulo bem grande aqui. De 3.2 por 1.2. Acho que fica bom esse tamanho. Deixa eu só centralizar ele aqui, porque ficou meio torto. Centra aqui, pronto, no eixo. Aí agora vamos fazer um círculo, mais ou menos assim. Selecionar tudo. E dar um intersect, perfeito. Esse aqui vai ser o nosso ímã do nosso gerador. Feito isso, agora a gente vai fazer um outro círculo aqui um pouco maior. Por aqui, mais ou menos. E a gente vai começar a fazer as nossas bobinas. Aqui vai ser a nossa primeira bobina. A gente vai selecionar ela, vai colocar um Duplicate Around Axis. Vai duplicar ela ao redor do eixo central. Como eu sou do grupo C, então eu tenho que fazer 8 bobinas. Então, 360 graus dividido por 8
8 bobinas, perfeito. Temos aqui as 8 bobinas. Aí agora a gente vai colocar um círculo maior cobrindo tudo. Ok. Feito isso, vamos só colocar material aqui. As bobinas, elas têm que ser todas de cobre. Calma aí, é daqui até aqui, né? Isso. Vamos colocar aqui cobre para as bobinas. Copper. Aí o nosso ímã, ele tem que ser de Alnico. Esse aqui é o Alnico 9. Pronto. Feito isso, agora a gente vai para o 3D. Foi pedido uma espessura de 2 milímetros. Então, coloquei aqui, pronto. Temos o design em 3D. Só organizar melhor tudo aqui. Tá, vamos já colocar o tipo de solução, que vai ser transiente. Vamos também... Aqui as bobinas, vamos selecionar todas elas. Vamos colocar um... Só ver aqui. Assign Station, Set Area Effects. Em todas as bobinas. Dá um OK. Agora a gente vai selecionar o nosso... Esse círculo aqui. E vai dar um botão direito em Model. Vai dar um Motion Setup. Assign Band. E a gente vai colocar uma rotação. Uma rotação de 60 RPM, que é uma rotação por segundo, né? Porque o nosso ímã ele vai girar, ele vai rotacionar, né, em torno do próprio eixo ali. Conforme já foi demonstrado. Feito isso, a gente vai selecionar tudo. Vai dar um botão direito. Vai vir aqui em... Deixa eu só lembrar onde que é. Aqui, Assign Mesh Operations, Inside Selection, Length Based. A gente vai selecionar isso aqui. E vai dar um OK. Feito isso, eu acho que só falta fazer o setup da nossa análise. A gente vai ser um total de 1 segundo de análise. E ele vai se movimentar a cada 0.1 segundos até dar 1 segundo inteiro. Então a gente vai só repetir o mesmo aqui. Stop time 1 segundo. E os passos vão ser de 0.1 segundos. Até inteirar 1 segundo inteiro. Então ok. Agora eu acho que é só isso. É só analisar. E eu vou fazer um corte porque essa análise, ela, ao contrário das outras, né, anteriores, ela é bem demoradinha mesmo. É coisa de uns 2 minutos. Então vou cortar e eu já volto. Bom, voltando aqui, eu tive que cortar para esperar a simulação terminar, mas eu também tive que fazer umas mudanças aqui, eu refiz tudo porque tinha dado erro. E eu fiz tudo em 2D para a simulação ser mais rápida, até porque o nosso objetivo aqui é ver o gráfico de corrente com tempo, né? Então não tinha por que fazer, não tem por que fazer ele em 3D, né? O em 2D já é suficiente. Então, a única coisa que eu mudei foi que eu não transformei em 3D. E eu também selecionei esse cantinho aqui, eu coloquei um balão. E o resto foi tudo o mesmo processo. Coloquei a length. Coloquei também nas bobinas um area effect. Também coloquei um end connection, igual eu tinha feito da última, de 1 milhão. Tudo o mesmo processo. Aí a simulação foi feita muito mais rápido do que em 3D. Aí agora para eu plotar o gráfico da corrente com o tempo, eu venho aqui em Results. Eu vou aqui em Rectangular Plot. Eu vou selecionar End Connection. E dar um New Report. E pronto, aqui a gente tem o gráfico de corrente elétrica em amperes por tempo segundo.
Bom, partindo agora para simulação de indutância mútua, eu criei aqui um design 3D. Eu vou vir aqui em Draw, vou pegar um modelo já pronto da biblioteca de novo. Polygon Helix. Eu anotei aqui as medidas que eu vou colocar. O raio é 0.5. O de começo é 10. Aqui é 1.05. Aqui vai ser 0. E as voltas serão 10 voltas. Aí vai ficar assim. Aí agora, essa aqui é a nossa bobina, né? Agora eu vou copiar e colar ela, que eu vou fazer duas, né? E agora a segunda, eu vou modificar ela. Vou colocar o raio inicial de 5 e 5 voltas. Perfeito, ela está centralizada aqui. Aí agora o que a gente vai fazer é selecionar essa do meio e dar um move nela. Colocar ela mais aqui em cima. Tipo assim. Só ver se tá certo. Tá certo. Agora a gente vem aqui no move que a gente deu e a gente vai colocar esse 4 aqui como uma variável dist, que vai começar de 5 e ela tem tipo length. Que a gente vai analisar com base na distância entre as duas bobinas, a corrente causada e o coeficiente. Bom, feito isso, agora a gente vai vir aqui nessa bobina de baixo e vai desenhar uma linha a partir daqui até aqui. E a gente vai personalizar as coordenadas dela para ficar bem retinho, bem simétrico. A gente vai copiar e colar aqui embaixo. E vai mudar esse do meio para 1. Se eu não me engano é isso. Certo? Agora na de baixo a mesma coisa, copia e cola. Só que agora a gente vai colocar esse aqui com 25. Perfeito, tá bem reto. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Na outra ponta, né, no caso. Então vamos fazer uma linha. Onde fica a linha? Aqui a linha. No meio, pra cá. Ela tem que subir. E pra cá. Ok. Aí agora a gente vai mudar de novo. Copia, cola. Aqui vai ser 1. Não, no caso acho que vai ser menos 1, né? Aqui vai ser menos 1. Isso. Aí de novo, copia, cola. Aqui vai ser 1, se eu não me engano. Isso mesmo. E aqui, copia e cola no terceiro, vai ser 25. Perfeito. Agora elas estão uma do lado da outra ali. Agora a gente vai selecionar as duas. Vai vir aqui em Type, vai colocar retângulo. E vai colocar uma altura e uma largura de 5, 0,5 milímetros. Pronto. Perfeito. Agora a gente tem que fazer o mesmo para a bobina de cima. Então, começar aqui. Copia, cola. Aqui vai ser 1. Essa altura aqui vai ter que ser dist também. Perfeito. Aí agora aqui, copia, cola. 25.
Tá certo, agora do outro lado. Opa, o que eu fiz aqui? Pega aqui do meio, sobe e volta. Aqui vai ser dist. Copia, cola. Aqui é -1. Perfeito. Segundo, copia, cola. Aqui é dist mais 1 milímetro. Perfeito. Copia, cola. E aqui é 25. Ótimo. Ficou certinho? Ficou. Mesma coisa, seleciono as duas linhas. Retângulo, 0,5 milímetros para cada um. Tanto de largura quanto de altura. Comprimento, no caso, né? Altura. Ótimo. Ah, só me certificar. Ok, tá magnetostático mesmo. Tá. Feito isso, agora a gente vai criar a área de análise. Opa, fiquei sem querer ali. A gente vai criar a área de análise aqui. Vai selecionar faces. A gente vai pegar essa Opa, só um segundo. Tá. Continuando, a gente vai. Antes de fazer isso aqui que eu ia fazer, a gente tem que. Eu quase esqueci, né? A gente tem que pegar essas linhas que a gente fez e juntar com a bobina. Porque elas estão como corpos separados, mas elas têm que ser o mesmo corpo. Então a gente seleciona e dá um Unite aqui. E a gente faz a mesma coisa para outra. Baixo. Dá um Unite. Perfeito. Agora tá tudo unido. E agora só falta a gente colocar material. A de cima tem que. As duas tem que ter material de cobre, na verdade, né? Então aqui copper. E aqui também. Opa, cor não. Aqui também tem que ser copper. Pronto. Agora sim. Só renomear elas para. Eu vou colocar inferior e superior. Inferior. Superior. Para ficar mais organizado. Pronto. Agora feito isso, a gente vai selecionar as faces, que nem eu ia fazer antes. Vai pegar essa face e essa. Vai dar um botão direito, vai em excitação e vai colocar uma corrente de 5 amperes nelas. Pronto. Feito isso, agora a gente seleciona essas outras duas. Faz a mesma coisa. 5 amperes, só que a gente vai dar um swap direction para ela estar saindo ao invés de estar entrando. Assim a gente definiu a corrente das bobinas. 5 amperes entrando e 5 saindo, né? Para ela ter o fluxo. E feito isso, agora a gente volta aqui para selecionar objetos. Vai selecionar tudo. Dá um botão direito. E vai colocar uma matriz nos dois. E dá um OK. Agora a gente vai para a solução. Colocar 10 passos mesmo, dá um OK. E a gente vai para fechar agora, antes de solucionar, a gente vai vir aqui em Optimetrics. Vai em Add Parametric. E a gente vai adicionar um parâmetro que vai ser o dist, né? Que a gente tinha colocado a variável dist antes. A gente vai colocar que ela vai começar nos 5 milímetros, que nem a gente tinha colocado. E vai parar só nos 30 milímetros de distância. E vai de 5 em 5. A gente vai dar um add. OK.
Aqui na table dá pra ver que vai de 5 em 5 até 30, né? Então, ok, vamos confirmar. Aí agora a gente tem que começar a análise. E a gente vai colocar aqui alguns resultados, né? A gente vai colocar primeiro uma tabela de dados que vai relacionar o coeficiente, o coupling coefficient, que é o coeficiente de acoplamento, né? Com essas quatro matrizes. E a gente também vai colocar como outro resultado um plot retangular, né? Um gráfico do coeficiente com uma das matrizes. Só que isso aqui é um processo que demora muito para o computador fazer. Então, eu já fiz ele aqui no meu outro projeto, esse aqui em cima. Então, eu vou só abrir os resultados. Aqui é assim que ficou a tabela. Dá pra gente analisar que conforme a distância entre as bobinas vão aumentando, o coeficiente também diminui. Que esse coeficiente ele mede basicamente o impacto que o campo magnético da bobina concorrente vai ter sobre a bobina que ela vai induzir, né? E assim, dá pra ver que essa corrente induzida vai ser menor, né? Essa influência da bobina vai ser menor sobre a outra, conforme a distância aumenta, o que faz total sentido. E esse gráfico retangular ele fala pra gente a mesma coisa, conforme a distância vai aumentando, o coeficiente vai diminuindo. E a simulação da indutância foi essa. Tendo finalizado aqui a simulação de indutância, agora a gente só vai concluir nosso trabalho. A gente abordou geradores elétricos, falou como é que eles funcionam, a teoria deles. E a gente simulou um gerador elétrico e fez um gráfico de corrente por tempo dele. E a gente também passou pela parte teórica de o que é a indutância magnética. Indutância mútua, no caso, né? E a gente também simulou ela e plotou gráficos e tabelas que comprovavam a teoria. E no mais é isso. Aqui estão as referências do trabalho. E uma boa noite.